O que é o ministério profético? Quais são as diferenças entre o dom profético e o ofício de profeta? O que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento? Quem é profeta, quem não é? Quem se usa desse ministério ou quem usa apenas o dom? Esse é o tema do vídeo de hoje e se eu fosse você, eu não saía daí. Meu nome é Pedro e eu sou líder profético aqui na Comunidade das Nações há aproximadamente 3 anos e se você já passou pelas nossas conferências modeladas global, entre tantas outras aqui, você provavelmente já foi abençoado pelo nosso time profético com uma palavra de sabedoria ou conhecimento e até mesmo curado nesse processo. Então, fica aí que a gente tem um conteúdo bem bacana para te falar hoje. Este episódio faz parte da série Ativação Profética aqui no canal da Comunidade das Nações e são 6 episódios ao total. Então, se você não tá me vendo aqui no meio da série ou pro final, volta lá no início, assiste tudo, ativa o sininho aqui embaixo, faz a inscrição, porque essa série foi preparada para você, pra gente desmistificar, quebrar os mitos, deixar as mentiras para trás sobre o ministério profético e avançar naquilo que Deus tem nos ensinado na sua palavra. E aí, você está preparado para aprender um pouco mais sobre o ministério profético hoje? E talvez você não saiba, mas 27% da Bíblia se diz respeito apenas sobre previsões futuras. Ou seja, o ministério profético ele tem uma grande participação na história do povo de Israel e em como ele foi construído, em como o mundo foi salvo por intermédio de Jesus. Quando você analisa todo o Velho Testamento, você descobre que o ministério profético ele era usado como um meio de comunicação entre Deus e seu povo. Exemplo disso, quando Deus usa Samuel, quando Deus usa Moisés para falar com o povo, quando Deus fala pelo ministério do profeta Aias, quando Deus fala por Jeú, quando Deus fala por Elias, quando a vinda do Messias é anunciado pelo próprio Isaías, e entre tantos outros eventos fatídicos na Bíblia, em que nós vemos o ministério profético sendo ativado por Deus para simplesmente comunicarem algo ali, a vontade do coração de Deus àquele povo, ao povo prometido, ao povo separado. E talvez você esteja se perguntando assim, mas Pedro, o ministério profético ele pode ser usado hoje. Ele não só pode, como deve. Se você não sabe disso, talvez você precise voltar lá no nosso primeiro episódio, que lá nele nós explicamos mais o que é o ministério profético, como o ministério profético funciona e como de fato ele tem que acontecer. E o fato aqui hoje, para que eu quero trazer para você, é que o ministério profético, ele é essencial para a construção e pavimentação do mundo. Quando Deus usa nós, aqueles que ele separou para ouvir a sua voz e para anunciar o evangelho, ele está construindo um caminho, ele está preparando, ele está pavimentando um local aonde ele quer derramar algumas preciosidades do céu naquele local. Ele quer derramar mais da sua presença, ele quer derramar mais do seu espírito. E o ministério profético é justamente isso. O cara ou a mulher que trabalha no ministério profético, que tem o ministério profético em si em primeiro local, ele não vai entregar palavras proféticas apenas pro fulano ou pro beltrano, mas ele vai capacitar outras pessoas. E isso faz parte do ministério profético. O ministério profético tem essa essência, que é a capacitação dos santos. Toda pessoa que tem o ministério profético ativo dentro delas, eles capacitam os santos justamente para isso, para atuarem no ministério profético. Então talvez você esteja nos assistindo e se perguntando se de fato você pode caminhar no ministério profético ou não. E minha resposta para você é sim. O ministério profético é para todos nós. E eu quero trazer aqui para você algumas diferenças bem pontuais entre ministério profético, entre o ofício de profeta e o dom de profeta. O dom de profeta, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14 que todos nós devemos buscar, que todos nós devemos simplesmente se dedicar com zelo, com atenção, com amor, para fim atingirmos aquele dom, que é o dom de profecia. Já o ministério profético não. O ministério profético, os homens e mulheres são escolhidos a dedos por Deus. E talvez vocês perguntem, mas como saber se eu for escolhido ou não? É muito simples, presta bem atenção nisso. Você vai descobrir quando você for escolhido, quando o seu nível de profecia não só for somente entregar para as pessoas, mas quando você olhar para uma nação e ter uma palavra profética para aquela nação, quando você olhar para a sua cidade e ter uma palavra profética para aquela cidade, para toda a sua igreja, para todo o seu bairro, para toda a sua família. O ministério profético ele não termina em si mesmo, mas ele começa em você e termina no povo, termina na cidade, termina com uma nação transformada. O ministério profético é isso. Ele tem em sua essência a transformação de uma nação, de uma cidade, de um bairro, de uma família. Então vamos continuar com a diferença do dom de profecia e do ofício de profeta. O dom, ele é entregue pelo Espírito Santo. O dom de profecia é o Espírito Santo que entrega. O ministério profético é um dom de Jesus. O dom de profecia é algo que você faz, é aquilo que você exercita. O dom de profecia é como uma ida na academia. Quando
Quanto mais você malha, mais resistência no seu corpo você adquire. Quanto mais você pratica, mais você profetiza melhor, mais você ouve melhor o que Deus está dizendo, mais você consegue ter palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, mais você consegue fluir nesse caminho do profético. Já o ofício de profeta é algo que você carrega em si. E os profetas, geralmente, eles são meio estranhos, vou colocar até em aspa aqui, porque parece muitas vezes que eles não vivem nessa dimensão terrena, mas que eles vivem muito mais na espiritual que aqui. Então eu costumo dizer para alguns alunos e alguns amigos que aquele que é profeta, que ele carrega o ministério profético, é aquele cara que muitas vezes tem os pés na terra, mas a cabeça dele está no céu, porque ele está sempre preocupado ouvindo aquilo que Deus está entregando para ele, para aquela estação, para a igreja, para a cidade, para o bairro. O dom de profecia, ele é usado para edificar, exortar e confortar. O ministério profético, ele é direto, ele é correto, ele avisa, ele governa, ele equipa. A habilidade profética é o dom, ou seja, é o que nós falamos da academia. Você consegue treinar o seu ministério profético. Eu conheço muitas pessoas que no início elas tinham muita dificuldade de ouvir aquilo que Deus tinha falando, ou que Deus estava falando para aquele momento, para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos, mas que elas continuaram treinando e praticando sempre. Isso aqui é muito rotineiro quando você treina o ministério profético com dons de cura em paralelo. Vou dar um exemplo muito claro para você. Muitas vezes, quando nós estamos numa igreja ou em algum local em que a presença de Deus está muito forte, nós conseguimos sentir talvez algumas dores em nosso corpo físico. Nós conseguimos sentir uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor na perna, no joelho, e muitas vezes você não está com aquela dor, mas você acha que aquilo ali é por conta de que você fez algum esforço desnecessário naquele momento, ou porque você está há muito tempo em pé e que logo aquela dor vai passar. E talvez não seja. Talvez seja ali Deus mostrando para você que aquela dor é de alguém que está na igreja junto com você, ou da pessoa que está ao seu lado no culto, ou que está no mesmo ambiente, ou de alguém que você lembrou, e essa pessoa simplesmente merece ser tocada pela cura de Jesus. E Deus está dando ali uma habilidade profética diferente para você. E você só não percebeu ainda. Então a próxima vez que você sentir algo parecido no seu corpo, sentir algo que você sabe que não é seu, peça licença, pergunte a alguém, treine, se arrisque. John Wimber vai dizer que a fé se soletra risco. E o profético é do mesmo jeito. Toda vez que nós temos uma habilidade profética desenvolvida para o próximo nível, para a próxima estação, nós temos que correr um novo nível de risco. Eu lembro a primeira vez que eu subi no altar, no meio de uma palavra de oferta, eu estava fazendo a oferta naquele dia no culto, e eu senti uma dor muito forte no joelho e uma dor na lombar. E eu lembro muito claro que eu não tinha dor no joelho e também não tinha dor na lombar, não são dores cotidianas para mim esse tipo de dor. Então eu lembro que antes de começar a oferta, eu pedi licença aos meus pastores, pedi licença à minha igreja e simplesmente anunciei, falei, olha, eu tenho algumas impressões hoje no meu corpo e eu quero compartilhar com você. Se fizer sentido a alguém aqui, levante a sua mão, a gente vai orar junto, eu acredito que Deus quer curar alguém essa noite. Na hora que eu anunciei a dor no joelho e a dor na lombar, a dor nas costas, 2 pessoas levantaram a mão. Quando essas pessoas levantaram a mão, eu convidei a igreja a orar junto comigo. Nós oramos em conjunto, liberamos uma palavra profética ali de cura. Essas pessoas testaram na hora aquela dor e elas foram totalmente curadas. Se eu fosse contar vários testemunhos desse sentido, nós passaríamos muito tempo aqui contando testemunho, um atrás do outro, de quantas vezes as pessoas foram curadas por palavras de conhecimento. Mas hoje não quero apenas contar esse testemunho, isso é para você fixar que quando você recebe uma habilidade profética, que quando você recebe um dom profético, você precisa treiná-lo. Você precisa se arriscar. Em locais seguros ou talvez locais inseguros, se você for um pouco mais corajoso, no meio da rua, pegue a agenda do seu WhatsApp, selecione aí algum contato, ore por ele e libere uma palavra profética sobre ele. O profeta é o dom. O ofício do profeta é isso. Ele carrega isso. O fato é que Elias e Eliseu são a prova disso. Eliseu pede o manto de Elias, ele recebe a porção dobrada. Elias entrega sobre ele 2 vezes mais do que aquilo que ele tinha carregado em toda a sua vida. E ainda tem uma diferença muito clara aqui, a última diferença para você entre o dom de profecia e o ofício de profeta é que o dom é para a vida. Toda vez que você carrega uma habilidade profética, lembre-se disso, uma palavra profética ela nunca pode ser para a morte. Não existe. Isso eu vou pedir até para você anotar aí no seu caderno, caso você esteja fazendo alguma anotação, é que o dom de profecia, ele nunca pode ser usado para a morte.
Ele não foi criado com essa função. E o chamado do profeta é para a vida, é para trazer vida onde existe morte. Olha, por exemplo, quando Ezequiel chega ali no Vale de Ossos Secos e Deus pede para ele liberar uma palavra, tudo aquilo que estava seco teve vida. Então, tudo aquilo que estiver morto na sua vida, na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, chame para a vida, chame a existência à vida. O dom profético foi colocado em você para ser usado por você, para que haja vida por onde você passar. Nós já falamos aqui, já dei o exemplo para você agorinha, falando sobre palavra de conhecimento, mas muita gente não sabe o que é uma palavra de conhecimento ou o que é uma palavra de sabedoria. Para que serve? Como funciona? Olha só, veja bem, tem um livro aqui da nossa editora Chara chamado Sonhando com Deus. Eu vou dar um spoiler para você bem rapidinho. Lá conta a história de um homem e de uma mulher que eles queriam ter uma nova fórmula de um produto químico, porque aquele produto químico fazia mal para a esposa do casal, porque toda vez que ela tentava engravidar, ela trabalhando, ela passava mal e acabava perdendo o neném. Então eles oraram, eles fizeram ali um tempo de jejum e oração, e aí um dia ele saiu para trabalhar, ela já estava grávida, ficou em casa dormindo, quando ela acordou, ela sonhou com letras e números. Ele era químico, o marido dela era um químico já. Quando ela começa a falar sobre letras e números para ele, e ele começa a notar, ele descobre que aquilo ali é uma palavra de sabedoria. Ele tinha na sua mão uma fórmula química à base de água, que era o que ele precisava para resolver o seu problema. Talvez você esteja passando hoje por algum tipo de problema, seja no negócio da justiça, seja no negócio na sua empresa, talvez você queira aumentar o faturamento, expandir, criar franquias, ou talvez você tenha um plano dentro da gaveta e você quer tirar esse plano dentro da gaveta. A palavra de sabedoria, ela te capacita com uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus, para que você atinja um novo nível, para que você atinja um novo local. Quantas vezes eu trabalho aqui na comunidade, eu sou aqui na editora também, eu faço parte da editora Chara, e eu assumo ali a parte comercial. E durante muitos dias em que as vendas não estavam boas, eu tirava um tempo de oração na metade do meu dia, ia para o estoque sozinho, orava um pouco em línguas, orava um pouco em espírito, pedia para Deus me dar uma palavra de sabedoria com quais clientes eu tinha que falar. E eu orava pedindo muito simples: Pai, me dá o nome dos clientes que eu preciso de entrar em contato aqui, que eu sei que a minha carteira é grande, é extensa de clientes. Então eu precisava resumir assim, melhorar o meu tempo, entrar em contato com aquele cliente certeiro e fechar um negócio rápido para bater a meta do mês. E aí Deus muitas vezes me lembrava o nome de alguns clientes: fala com fulano, fala com ciclano, olha Beltrano, tem tempo que não compra. Aí eu ia falando com essas pessoas e essas pessoas: Pedro, eu estava pensando em você, eu estava esperando o seu contato, Pedro, eu já estava aqui preparando o meu pedido. E eu ia lá e fechava o negócio. A palavra de sabedoria, ela tem justamente esse papel: resolver um problema, dar uma solução para aquela dificuldade, dar uma solução para aquela dor. E ela é disponível para todos nós. Talvez se você estiver passando por essa luta, por esse problema, por essa dificuldade, você possa tirar um tempo depois desse vídeo, ir lá, orar, pedir a Deus a solução. Ou talvez você não conseguiu vender nada nesse mês, pede para Deus uma estratégia para você ir lá e fazer. Deus é o Pai de todos, é o Pai das luzes, Ele tem prazer em nos ajudar a resolver os problemas. O ministério profético, o dom profético, ele fala sobre isso, que é uma parceria entre nós e Deus para que a glória dele se manifeste na terra. E a palavra de conhecimento nós já falamos, mas eu vou refrisar para você, ela vem justamente para Deus encontrar as pessoas que estão perdidas, que precisam ser achadas, que precisam ali simplesmente de um toque do Espírito Santo, um toque dele, da presença dos céus. Eu lembro de uma vez nós estávamos no nosso culto de jovens aqui e eu tive uma impressão muito clara de uma menina de cabelo cacheado, vestida com tal cor de camisa, com tal calça e com tal tênis. E aí eu não tinha o nome dela, eu tinha apenas as especificações dela: cabelo, cor de pele, roupa. E eu lembro que eu fiquei algum tempo procurando na nave da igreja quem poderia ser essa moça. E não encontrei. Avisei os discípulos, falei: olha, eu preciso de achar tal pessoa, se vocês verem alguém com essa descrição, por favor, me avisem, eu quero orar com ela, eu quero abençoar a vida dela. E nós ficamos nisso, não encontramos, logo em seguida tinha uma vigília ali, o culto se estendia um pouco mais, continuei orando. Quando eu passei no corredor lateral da igreja, olhei pro lado, a moça estava lá. Eu lembro que eu parei na frente dela e falei assim: olha, a única coisa que eu tenho para te dizer, eu não tenho uma palavra de conhecimento, eu não tenho uma palavra profética, eu não tenho aqui algo para derramar sobre a sua vida hoje, mas é que Deus pediu para me te lembrar que Ele está com você. Só isso. Ela: mas como assim? Por que você está falando isso? Eu falei: porque Deus me deu uma experiência hoje. Ele me mostrou a cor do seu cabelo, Ele me mostrou a cor da sua pele, Ele me mostrou a sua roupa, o que você estava calçando. É porque Ele queria te encontrar essa noite. E Ele pede para você se lembrar que Ele está com você.
Pouco tempo depois eu descobri que essa moça já estava vestibulando há algum tempo num curso da área que ela queria. A mãe dela me procurou. Eu nem sabia quem era a mãe, mas a mãe dela já era uma conhecida minha. E ela me procurou: olha, minha filha me falou que você encontrou, liberou uma palavra profética sobre a vida dela, que Deus estaria com ela. Isso a deu coragem para continuar tentando vestibular. E logo em seguida eu fiquei sabendo que ela tinha sido aprovada em medicina, que era o sonho da vida dela. Muitas vezes Deus entrega uma palavra de conhecimento ao seu coração, para você comunicar o coração de alguém, para você derramar algo a alguém. Às vezes é só um abraço, às vezes é só um toque, às vezes é só um Jesus te ama. Mas você no seu medo tem estado preso. E eu quero liberar você do seu medo hoje. O medo não faz parte de você, o medo não pertence à presença de Deus, o medo não pertence à presença do Espírito Santo. E você é livre em nome de Jesus para liberar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, deixar o dom e o ministério profético fluírem por intermédio de você e tocarem a sua cidade, a sua casa, a sua vida, a sua família, a vida dos seus filhos, da sua esposa, para você achar luz em meio às trevas, tirar o ouro do meio do lixo. Então não se deixe atemorizar por aquilo que você tem ouvido ou que você já ouviu. Deus tem algo novo para você nesse tempo e nessa estação em nome de Jesus. E se você quer se aprofundar mais no tema, aprender a profetizar e profetizar de forma mais poderosa, eu quero te convidar a participar da nossa Escola de Profetas. Pela primeira vez está acontecendo de forma simultânea, dos Estados Unidos direto para o Brasil, junto com a nossa equipe aqui na Comunidade das Nações e com a equipe lá da Bethel Church. Então, você quer se inscrever, o link está aqui embaixo, você clica lá, corre na página, preenche com seus dados, faz a inscrição agora, porque as vagas são limitadíssimas e você precisa garantir a sua. Então eu te espero lá, porque eu vou participar e eu espero que você também participe.